E um estudo indica a necessidade de incluir as pessoas com doença mental grave no grupo prioritário de vacinação. Vamos perceber porquê. Inclusão e prioridade. Quando é de doença mental grave que se fala, é esquecido muitas vezes o risco inerente de vulnerabilidade, fragilidade e patologias associadas. No combate a este estigma, junta-se agora o combate também ao risco de contágio por Covid-19. Características biológicas de problemas de imunidade, ou seja, da capacidade do corpo de reagir, por exemplo, a infecções víricas. Estes doentes, a maior parte deles, têm outras comorbidades, portanto, têm obesidade, diabetes, problemas cardiovasculares, portanto, tudo isso os coloca em maior risco. A probabilidade de contrair Covid nas pessoas com doença mental aumenta em 65% e o risco de morte duplica. O problema é que este grupo não é prioritário nos planos nacionais de vacinação. Num estudo feito em 20 países europeus, poucos deram ordem para que estes doentes estivessem na linha da frente. O mais recente, na semana passada, temos a Alemanha, que também no início não priorizava. Ao rever a evidência científica, incluindo estudos que olham para a doença mental grave como fator de risco, não só decidiram priorizar, como ainda priorizaram acima de outros grupos. A Alemanha junta-se já ao Reino Unido, Holanda e Dinamarca, mas o alerta é que a regra seja alargada a todos os países europeus. Portugal considera prioritários apenas os doentes internados em instituições de saúde mental e, por isso, as principais organizações de psiquiatria exigem uma ação a nível europeu e que abranja todos estes doentes. A evidência científica é clara, há um maior risco de infecção, há um maior risco de complicações por Covid. E, portanto, faz todo o sentido, se formos seguir a evidência científica, que este grupo de doentes seja priorizado. Este estudo foi publicado na revista científica Lancet Psychiatry, que aponta críticas aos países que excluem da prioridade de vacinação quem sofre de doença mental grave. Há uma urgência para que se corrija rapidamente a desigualdade. Direto ao assunto, como o próximo convidado, o psiquiatra António Sampaio. Olá, Sr. Doutor, muito bom dia. Bom dia. Considera que é necessário Portugal colocar estes doentes como prioritários? Claro, porque é como a peça diz, a fragilidade da doença psiquiátrica hoje, quer seja porque o doente está num sofrimento muito grande e, portanto, tem um comportamento mais negligente em relação à sua proteção e à dos outros, quer seja porque a doença psiquiátrica, como a grave depressão, por exemplo, implica diretamente no sistema imunitário. Hoje é muito sabido, por exemplo, a associação entre as doenças autoimunes e as doenças psiquiátricas, nomeadamente a depressão. Isto está mais que estabelecido, uma inter-relação entre a imunidade e a depressão, nomeadamente, e, portanto, estes doentes têm menos imunidade e são, evidentemente, de risco, mas evidentemente, quer dizer, há muito trabalho sobre isso. Muito graves. De casos mais graves, exatamente, graves e longos. Mas esses casos não estão já em instituições ou em hospitais? Não, há muitas pessoas que sofrem de uma doença psiquiátrica mais ou menos grave e que não estão institucionalizadas. Nós temos, por exemplo, para aí cerca de 40 mil pessoas com esquizofrenia, que é uma doença mental grave, e só temos institucionalizadas só 4 mil pessoas. Portanto, mal de nós, muitas pessoas com doença mental crónica e grave não estão institucionalizadas. Doença mental mais Covid, Covid também provoca doença mental. Pois, porque o Covid tem vindo a revelar que nos 3 meses depois da pessoa ser infectada, uma em cada 5 pessoas vai sofrer de uma perturbação mental com diagnóstico, não é estar triste ou estar abalado, é com diagnóstico, pois mesmo antes de estar infectada, o isolamento social e o medo constante, de apanhar, o stress prolongado também está na literatura, subejamente, o stress prolongado leva mais tarde ou mais cedo, aquele que não vemos luz ao fundo do túnel, o stress prolongado leva mais tarde ou mais cedo a quadros depressivos graves. E esta situação que o Covid tem vindo a precipitar, o próprio isolamento, também está muito documentado, o isolamento é fonte de doença mental. Isto, aliás, tem vindo em trabalhos, Portugal tem muito fraca coesão social, e o isolamento é um dos dramas do nosso país e tem arrastado as pessoas para depressões gravíssimas e para suicídio. E, portanto, é isso também que lhe transmitem os seus doentes? Claro, e não há dúvida que estes 4 países que foram aqui elencados tomaram essas medidas mais que justas.
Porque nós temos que ter uma conta que nós estamos a falar de doenças sérias e de um sofrimento muito grande e de pessoas que podem não ter a atenção, o cuidado de se protegerem. E, portanto, compensa ao sistema social de proteger estas pessoas, naturalmente. Associando também ao fator idade, porque há pessoas mais velhas, idosas, que, sofrendo de problemas psiquiátricos, acabam por estar ainda mais expostas. Claro, isso somamos 2 fatores de vulnerabilidade, não é? Agora, eu acho que estas medidas têm que ser tomadas rapidamente, porque, como digo, não é uma questão de opinião, a literatura está bem evidente. Dr. António Sampaio, muito obrigado pelas explicações e um bom fim de semana.